Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Eu quero a sua atenção. Versículo 37. Marcos 4, 37, irmãos. Eu estou olhando para um povo, irmãos, que aprenderam a passar pelas tempestades. Diga comigo, tempestades. Eu vou passar pela palavra, pela oração, pelo jejum e a obediência, porque o Senhor sempre estará no meio, e quando Ele está no meio, eu consigo passar pela tempestade e sair do outro lado, porque o Senhor é o meu sustento, é a minha fortaleza, é aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. Aleluia, aleluia. Tema da nossa mensagem baseada na tempestade. Repita, a tempestade. Quem nunca passou? Misericórdia. Quem nunca passou pela tempestade, irmãos? Porque quando ela chega, nós não estamos esperando. Ela não manda aviso. Mas quando ela chega, meu irmão, nós precisamos entender alguns pontos que nos faz prevalecer. E os discípulos iriam entender isso na caminhada. Eu conversava com a minha esposa, a pastora. Nem tudo Deus nos responde, mas Deus é Senhor de tudo. Deus é poderoso e Deus tem um propósito em tudo que acontece na tua vida e na minha vida. Ainda que o vento levante ao contrário, ainda que o vento seja levantado pelo diabo, meu irmão, Deus não permite que nós sejamos destruídos. Aleluia. E aqui havia um episódio, irmãos. Diz assim, versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento. Ah, meu Deus e meu Pai. E quando o vento sopra, meu irmão, ele não sopra devagar. É um grande temporal, por quê, pastor? Está além das nossas forças. Está além daquilo que você possa fazer. Está além do domínio. É aí que nós entramos, irmãos, com a palavra. Senhor, sobre a tua palavra, você tem crédito. Senhor, lembra que eu andei na tua? Você tem crédito. Senhor, lembra que eu obedeci a tua? Você tem crédito. Senhor, lembra que eu jejuei mortificando a minha carne? Você tem crédito. Senhor, lembra que eu orei de dia e de noite, como Jó fazia? Você tem crédito diante de Deus. E quando o temporal levanta, meu irmão, você vai passar por ele sim, vai aprender no meio, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. Fala temporal. Tem tempo para começar, mas tem tempo para acabar. E é interessante, irmãos, é interessante. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei em 2007, vocês vão entender. Eu estava bem, 90 dias de jejum e oração. Eu tive uma visão que eu entrava num deserto. O deserto tinha degraus. Além de ser deserto, tinha degraus. Meu Pai Celeste. 90 dias no fruto fiel, lá em cima. Eu vi aquela visão, eu estava no primeiro. Eu estava no altar quando eu senti uma dor no peito. Falei, agora eu morro. E aí, irmãos, eu falei assim, Senhor, se eu morrer, vai morrer um crente insatisfeito. Mas eu não queria, não, eu não. Vai morrer um crente insatisfeito. Porque eu estou na sua presença. Eu estou tentando fazer o que é certo. Irmãos, de 2007 até 2017 foi um tormento. Cada visão que tinha, o degrau ia ficando mais alto. Eu tinha as visões, ia ficando mais alta. Meu Deus do céu. E a situação não melhorava. Não melhorava. 2017, irmãos. Nós estávamos numa semana de oração. E eu falei, Senhor, eu acho que agora eu vou, mas eu não quero. Até parece que a gente tem isso, mas eu não quero. Eu tenho a última visão. Eu chegava no último degrau.
Isso aí, irmãos, nunca esqueci. Eu tenho um livro lá escrito. Eu chegava no último degrau e eu via tudo plano. Chega um tempo que o temporal você vai vencer nele. É um processo, às vezes é dolorido. Chega um tempo, irmãos, que o temporal você vai passando no meio dele e você nunca vai estar sozinho. Depois dessa visão, minha vida começou a mudar, minha saúde começou a mudar. Eu comecei a enxergar o que o Senhor queria que eu enxergasse. E eu quero mudar a tua vida. Eu tenho uma multidão por trás de você. Eu vou fazer algo tremendo. É o que Deus tem feito no nosso meio, que pregamos o evangelho da verdade. Não negociamos com o pecado, não vendemos bênçãos. Maturidade. Voltando ao texto, posso ouvir um amém? Diz assim: levantou-se grande temporal de vento. Primeiro vem o vento. Primeiro vem o vento. E ele sopra forte, irmãos. Ele sopra. Se você constrói sua casa na areia, quando o vento vem, o que faz com ela? Ela vai balançar. E umas vão o quê? Vão desmoronar. Se você constrói na pedra, ela fica o quê? Sólida. Ela tem fundamento. O fundamento da vida do cristão é a palavra. O fundamento da vida do cristão, irmãos, é a oração. O fundamento da vida do cristão, irmãos, é o jejum. O fundamento da vida do cristão é a obediência. Esses 4 fundamentos, meu irmão, o vento sopra, mas você fica firme nele, porque você não está plantado na areia. A areia, meu irmão, te joga para lá. Mas na pedra que é Jesus a rocha, você prevalece. Por quê, pastor? Você ouve a voz de Deus no meio do vento. Oh, glória a Deus. Pastor, poderia ser diferente? Poderia. Mas Deus sabe o que faz. Quanto mais forte, irmão. Chegou uma época na minha vida que eu punha a mão na minha cabeça, eu mesmo profetizava para mim: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu mesmo declarava para mim, eu mesmo falava línguas estranhas para mim também. Senhor, tem misericórdia de mim. Depois do vento vem o quê? As ondas. Oh, glória a Deus. Fala comigo, glória a Deus. E subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Imagine essa cena. Cada um tem vencido aí, irmãos, um temporal. Mas para piorar, a onda levanta. Cada um de nós já passamos por situações assim. Parece que não vai parar, pastor. Meu Deus e meu Pai. Não tem fim. Mas quando a nossa fé é provada, meu irmão, um cristão com a fé provada é tudo que Deus precisa, porque ele ouve a voz do Senhor, ele anda na direção do Senhor, ele ama o Senhor. Tem algo que a minha esposa me falou, nós estávamos conversando: amarás o Senhor teu Deus acima de quê? Uma fé provada nos faz amar a Deus acima de tudo. Tudo é no meio do temporal, é no meio, meu irmão, do vendaval, é no meio da onda. Você ama a Deus acima de tudo, mais do que você mesmo. E quando Deus vê isso, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo. Porque Deus operando em nós, meu irmão, a visão vem do alto, o recurso vem do alto. É Ele que abre a porta, é Ele que muda as nossas vidas, é Ele que te conduz ao propósito. Vem vento, vem sol, vem chuva, mas se o Senhor está na tua vida, a palavra vai te conceder graça diante dEle. Aleluia, aleluia. E ele estava na popa dormindo. Irmãos, tem hora que a gente está numa luta, parece que Jesus está fazendo o que com a gente? Simplesmente o quê? O Senhor não me ouve, não, Deus? O Senhor não está me vendo, não, Deus? O Senhor está dormindo? Está na Bíblia. Mas eu acho que vocês nunca passaram por isso, né? Só o pastor Fernando. Senhor, onde está o Senhor? Está no monte, está na madrugada, está no jejum, está na oração, está na consagração. Parece que Deus está o quê?
Não, nós aqui estamos surdos. Porque Ele está falando. Eu sou o Senhor que te sustento. Eu sou o Senhor, a tua fortaleza. O guarda de Israel não dormita. Eu sou o Senhor que abre o mar vermelho. Eu sou o Senhor que te conduz à vida. Eu sou o Senhor que te livrei das trevas. Eu sou o Senhor que escrevi o teu nome no livro da vida. Eu sou o Senhor que separei você para mim. Eu sou o Senhor que te escolhi para derramar o meu espírito e você ser testemunha nas nações de quem é o teu Deus. Tu sabes o que é o fogo, tu sabes o que é a chuva, tu sabes o que é o temporal, tu sabes o que é a enfermidade, tu sabes o que é a perda, mas tu sabes que por trás de tudo isso tem um que é maior e tem um propósito na tua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já tomamos muita pancada todos nós, irmãos, mas nós estamos de pé. Já soprou mesmo, irmãos, mas nós temos a paz que o mundo não pode dar, ninguém pode dar, mas Jesus te deu uma paz, meu irmão, tão poderosa que a vida do salvo é diferente. Você vê o salvo chorando e glorificando. Você vê o salvo passando, irmãos, igual nós passamos por um velório da serva do Senhor. Tinha tristeza, mas tinha alegria. Está com o Senhor. Está com o Senhor. Um dia nós estaremos ali com o Senhor. É uma mistura de paz, é uma mistura de esperança, é uma mistura de alegria, e é uma palavra única. Ai de nós se não fosse o Senhor. E Jesus estava ali na popa, tranquilo, tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. A intranquilidade, muitas vezes, é falta da palavra, é falta da oração, é falta do jejum e da obediência. Podemos acrescentar um fio de cabelo? Não. Não podemos. Mas se nós deixarmos Deus trabalhar e direcionar, as coisas acontecem. Olha o que diz aqui o versículo. Essa palavra é para mim também, tá, irmãos? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Que maravilha. No meio da tempestade você consegue dormir. A tempestade, o vento forte. Né, Gilberto? Imagina vocês no meio da tempestade, consegue dormir? Consegue descansar? Aí a gente consegue mudar a situação? Não. Não conseguimos. Nós não conseguimos, irmãos. Espera no Senhor e confia nele. E Ele tudo fará, Ele faz da maneira dele, para nos abençoar sempre, irmãos. Imagina aquela cena, o mestre está dormindo. O que Jesus queria que eles fizessem? Use a palavra, use a oração, use o jejum e a obediência, porque Ele já tinha dado autoridade, sim. Eles tinham visto os milagres acontecer. Quantos milagres nós já vimos? E tudo que o diabo tenta fazer conosco, irmãos, faz assim com sua mão. Agora faz isso. O que você enxerga? Nada. Tudo que o diabo tenta fazer é isso. Tirar a sua visão. De quem? Do Criador. De quem? Do Salvador. De quem? Aquele que morreu, venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e cuida de nós até hoje, meu irmão, minha irmã. Acha que está sozinho é sentimento? Acha que Jesus está dormindo é sentimento? Eis que estarei convosco até a consumação o quê? Dos séculos. Deixa eu te falar uma coisa. Tempestades sempre virão, ondas vão se levantar, mas lembra, quem está na frente de tudo isso é aquele que venceu, é aquele que ressuscitou, é aquele que te salvou quando você estava morto ou estava morto, é aquele que o sangue fala até hoje, é aquele que olhamos para a cruz está vazia, mas tem um sinal dele lá, ele venceu por nós. Aleluia.
eu estava morto, mas eu estou vivo. Eu falo com a nossa filha, cada dia para mim é um dia de milagre. Eu não entendo tudo, mas um dia que eu vivo é um dia de intensidade. Mas por quê, pastor? Porque eu estava morto. Morto, irmão, só enxerga nada. Ele não tem visão nenhuma. Mas quando Jesus entrou, irmãos, entrou, imagina a situação que você vive, eu já vivi, passo por várias, mas quando Jesus entra, eu acho tão lindo, irmãos, ele não entra de mãos vazias, ele entra para mudar a situação, ele entra, meu irmão, para nos abençoar visivelmente, ele entra para abrir a porta que está fechada, ele entra, meu irmão, para mudar a tua história, ele entra, meu irmão, para te libertar, ele entra, meu irmão, para quebrar as cadeias do diabo, as cadeias emocionais, as cadeias das trevas, ele entra para fazer a diferença na tua vida. E quando ele se depara o Senhor, ele tinha que enxergar melhor, irmãos, com quem estavam falando. Meu Senhor, ele está no barco, ele está na tua vida, ele está na minha vida. Vem de um lado, vem do outro. Quem não pode sair da tua vida é a presença de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mestre, não te importas? Que pergunta, irmãos, como que o Senhor não importa conosco? Nós somos como a menina dos olhos dele. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com todos nós, irmãos. Do Senhor é a terra e todos seus moradores, Salmo 24. Que pergunta! Perder a visão, mas Jesus estava lá. Toma cuidado para você aqui, ó. Não ficar cego ou cega. Não perca a sua visão de fé. Não perca a sua visão da salvação. Não perca a tua visão do sangue derramado na cruz, que nos salvou e nos colocou aqui de pé, meu irmão. Não perca ela jamais. Jesus é o mesmo ontem e será para todo sempre. Mestre, não importa como. Se o Filho de Deus se fez carne e habitou no meio dos homens, para salvar, para transformar. E aí o mestre dá uma resposta, que às vezes, irmãos, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. E ele despertando, isso aqui todos nós queremos, e eu quero, meu irmão. E ele despertando, chega o momento exato na tua vida, que as lágrimas param, chega o momento exato, meu irmão, que a perda é cessada, chega o momento exato, meu irmão, que o Senhor abre a porta, chega o momento exato, que o vento, meu irmão, ele é silenciado, a tempestade para, porque quando chega o momento do Senhor operar, ninguém impede, e eu já vivi isso, vocês também. Ele opera como Ele quer, mas na vida de quem crê, e nós cremos nesse Deus. Aleluia. Jesus nos responde fazendo. Fala assim, Jesus me responde fazendo. Aleluia, cada dia para mim é um dia de milagre, irmãos. E Jesus já vai fazendo assim, olha. E ele despertando, chega o tempo do despertar em nossa vida. Chega o tempo, meu irmão, da palavra se cumprir na tua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, se cumprir no seu campo, no meu campo. Chega o tempo, meu irmão, que o Senhor Deus começa a desatar os nós, e disse ao mar, e disse ao problema, e disse à enfermidade, e disse à dificuldade, desapareça daí. E o vento se aquietou, e houve grande abastança na tua vida, na minha vida, na vida de quem está nos assistindo. Chega esse tempo para você, para mim, para a igreja, para os familiares. Chega esse tempo de abastança no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele estava perguntando, Jesus, nós vamos perecer? Irmãos, quando nós perdemos a visão daquele que entrou na nossa vida, nós já estamos perecendo. E quando eu perco, pastor? Quando eu deixo a palavra. Quando eu perco, pastor?
Quando eu deixo a oração. Quando eu perco, pastor? Quando eu deixo de jejuar para mortificar os meus sentimentos. Quando eu perco, pastor? Quando eu deixo de obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós somos servos. O temporal soprou sobre um, soprou sobre todos, mas o capitão está lá. O temporal soprou, o vento levantou, irmãos. Nós temos a armadura de Deus, que é o nosso sustento. Nós temos o escudo da fé. Nós temos uma espada, meu irmão, que ela corta dos dois lados. E nós temos o Espírito Santo que está em Isaías, que diz assim: quando o inimigo se levantar contra o meu povo, o meu Espírito levantará a bandeira contra ele. A bandeira se levanta, meu irmão, se levanta mesmo em cada situação, em cada tempestade, em cada momento difícil. Deus sempre chega primeiro, irmãos, porque o nosso tempo nessa terra, meu irmão, ele está muito corrido. Eu falo com a nossa filha, deitamos e não sabemos se vamos levantar, meu irmão, minha irmã. Mas se não levantarmos, nós vamos abrir os olhos na glória. A maior tempestade nós vamos vencer, meu irmão, que é essa separação. Levantamos e não sabemos se vamos findar o dia. Mas se findar, louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos ficaram surpresos, mais uma vez. Fala comigo, Deus é Deus de surpresas. Olha o versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Vocês já leram o que a Bíblia fala dos tímidos? Não herdarão o quê? Os tímidos não herdarão o quê? Os tímidos não herdarão o quê? O reino dos céus não é para covarde, o reino dos céus não é para medrosos, o reino dos céus é para aqueles lavados, remidos no sangue de Jesus. O reino dos céus é para aquele que exercita a fé, o reino dos céus é para aquele que acredita na palavra. Esses têm parte no reino dos céus. Quanto aos covardes ou tímidos, esses não entram no reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Porque se você for tímido ou covarde, Jesus te pergunta assim: ainda não tendes o quê? Fala alto. Ainda não tendes o quê? A fé é o firme. Quero ouvir a igreja. Você precisa, eu preciso. Porque o que vence tempestade, o que vence temporal, o que vence onda grande, sabe o que é? Fé. Fé. Porque da maneira que você pensar ou você imaginar, você é assim? Ué. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, cheio de autoridades no nome de Jesus. Ainda que levante a tempestade, ainda que as ondas cresçam, Ele já nos deu a fé. E nos deu uma autoridade, irmãos, para vencer a nossa própria mente.